Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 43, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 25 e 26, Levítico 19 e Salmo 119, 1 a 56. Êxodo 25. O Senhor falou a Moisés dizendo-lhe: Fala aos filhos de Israel para que me façam uma oferta. Recebê-la-eis de todo o homem que a der de boa vontade. Recebereis deles as seguintes ofertas: ouro, prata, bronze, púrpura violácea, púrpura escarlate, púrpura carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite para o lampadário, aromas para o óleo de unção e para o incenso de queimar, pedras de ónix e outras pedras para guarnecer a insígnia sacerdotal e o peitoral. Construir-me-eis um santuário para que resida no meio deles. Fareis o santuário e todos os seus utensílios de acordo com os modelos que vou mostrar-vos. Fareis uma arca de madeira de acácia e terá de comprimento 2 côvados e meio, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura. Revesti-la-ás de ouro puro, tanto no interior como no exterior, e cercá-la-ás de uma cornija de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro e fixá-las-ás nos seus 4 ângulos, 2 de um lado, 2 do outro. Mandarás fazer varais de madeira de acácia revestidos de ouro. Introduzirás os varais nas argolas ao longo dos lados da arca, a fim de servirem para a transportar. Os varais devem estar sempre nas argolas da arca, não mais poderão ser retirados. Depositarás na arca o testemunho que te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Depois farás 2 querubins de ouro martelado, de uma só peça, sobressaindo nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade, de maneira que fiquem em frente um do outro. Estes querubins terão as asas estendidas para diante, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão voltados um para o outro e os seus rostos estarão inclinados para o propiciatório. Colocarás o propiciatório sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que te darei. É ali que me encontrarei contigo. É do alto do propiciatório, entre os 2 querubins dispostos sobre a arca do testemunho, que te comunicarei todas as minhas ordens para os filhos de Israel. Construirás em seguida uma mesa de madeira de acácia, que terá de comprimento 2 côvados, de largura 1 côvado e de altura 1 côvado e meio. Revesti-la-ás de ouro puro e rodeá-la-ás de uma moldura de ouro. Adaptarás a toda a volta uma moldura de 1 mão de largura, com uma cercadura de ouro. Farás para a mesa 4 argolas de ouro e prendê-las-ás nas 4 extremidades, formadas pelos seus 4 pés. Estas argolas estarão colocadas frente a frente e por elas passarão varais destinados ao transporte da mesa. Farás os varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, e servirão para transportar a mesa. Farás as escudelas, as colheres, os vasos e as taças para as libações, de ouro puro. Colocarás sobre esta mesa os pães da oferenda que estarão permanentemente diante de mim. Farás também um candelabro de ouro puro. Fá-lo-ás de ouro martelado, a sua base e a sua haste serão feitas de uma só peça. Os cálices, os botões e as flores formarão uma única peça com ele. 6 braços partirão dos lados, 3 de um lado e 3 do outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira com botão e flor,
e 3 cálices em forma de flor de amendoeira com botão e flor no outro braço. E assim hão de ser os restantes braços que saiam do candelabro. Na haste central do candelabro haverá 4 taças em forma de flor de amendoeira com os seus botões e flores. Haverá um botão sobre os 2 primeiros braços que saírem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. Será assim para os 6 braços do candelabro. Estes botões e estes braços formarão uma única peça com o candelabro, e todo o conjunto será feito de uma só barra de ouro puro. Depois farás 7 lâmpadas que hão de ser colocadas de maneira a iluminarem a parte da frente. Os espevitadores e os vasos para os morrões serão de ouro puro. Empregar-se-á um talento de ouro puro na execução do candelabro e de todos estes acessórios. Toma todas as providências para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrei neste monte. Êxodo 26. A seguir farás o santuário com 10 tapeçarias de linho tecido de púrpura violácea, púrpura escarlate e púrpura carmesim, nas quais serão bordados artisticamente querubins. Cada tapeçaria terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todas as outras tapeçarias terão as mesmas dimensões. 5 destas tapeçarias serão unidas umas às outras e as restantes 5 também serão unidas umas às outras. Na orla da tapeçaria que está na extremidade do primeiro conjunto, colocarás laços de púrpura violácea. Farás o mesmo para a orla da tapeçaria que termina o outro conjunto. Farás 50 laços para a primeira tapeçaria e 50 laços para a extremidade da última tapeçaria do segundo conjunto, de modo que os laços se correspondam uns aos outros. Farás também 50 ganchos de ouro e unirás as tapeçarias umas às outras com estes ganchos, a fim de que o santuário forme um todo. Farás tapeçarias de pelo de cabra para formar uma tenda por cima do santuário. Farás 11 dessas tapeçarias. O comprimento de uma delas será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as 11 tapeçarias terão a mesma medida. Unirás 5 dessas tapeçarias de um lado e as 6 restantes do outro, ficando a sexta dobrada diante da entrada da tenda. Colocarás 50 laços na orla da tapeçaria que está na extremidade de um conjunto e 50 laços na orla da outra. Farás 50 ganchos de cobre que introduzirás nos laços e unirás assim a tenda de modo a formar um todo. E o resto que subjar das tapeçarias da tenda, a metade da tapeçaria que subjar, cairá sob a face posterior do santuário. Os côvados excedentes, um de um lado e o outro do lado contrário ao comprido das tapeçarias da tenda, cairão sobre cada um dos lados do santuário para o cobrir. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima uma cobertura de peles finas. Farás também para o santuário pranchas verticais de madeira de acácia. O comprimento de cada prancha será de 10 côvados e a largura será de 1 côvado e meio. Cada prancha terá 2 encaixes para se unirem umas às outras. Farás o mesmo para todas as pranchas do santuário. Farás, portanto, para o santuário 20 pranchas que hão de ser colocadas na direção de Negueb, ao sul. Distribuirás sob as 20 pranchas 40 suportes de prata, 2 sob cada prancha para os 2 encaixes. Para o segundo lado do santuário ao norte, farás 20 pranchas e 40 suportes de prata, sendo 2 suportes para cada prancha. Para o fundo do santuário, ao ocidente, farás 6 pranchas. Farás 2 pranchas para os ângulos do fundo do santuário. Estarão unidas em baixo e igualmente unidas em cima, por meio de uma só argola. Far-se-á o mesmo com as 2 pranchas colocadas nos 2 ângulos. Serão, pois, 8 pranchas, com os seus suportes de prata, em número de 16, 2 sob cada prancha. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as pranchas de um dos lados do santuário, 5 travessas para as pranchas do segundo lado e 5 travessas para as pranchas do santuário do lado ocidental, formando o fundo. A travessa do meio, ao centro das pranchas, ligá-las-á de uma à outra extremidade. Revestirás de ouro as argolas pelas quais passarão as travessas,
revestidas também de ouro. Assim construirás o santuário, conforme a norma que te mostrei neste monte. Farás a seguir um véu de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e de linho tecido artisticamente fabricado, e no qual serão bordados querubins. Suspendê-lo-ás em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro, com ganchos de ouro sobre 4 pedestais de prata. Prenderás o véu nos ganchos, e neste recinto protegido pelo véu depositarás a arca do testemunho. O véu marcará para vós a separação entre o santuário e o santo dos santos. Colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. Colocarás a mesa da parte de fora do véu e o candelabro em frente da mesa, do lado sul do santuário, ficando a mesa do lado norte. Para a entrada da tenda farás uma cortina de proteção de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e de linho tecido artisticamente bordado. Farás para esta cortina 5 colunas de acácia revestidas de ouro. Os seus ganchos serão de ouro e fundirás para elas 5 bases de cobre. Levítico 19. O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Que cada um de vós respeite a sua mãe, o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos e não façais para vós deuses de metal. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de comunhão, oferecê-los-eis de maneira que sejais aceites. A vítima deve ser comida no próprio dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que subjar, até ao 3º dia, será queimado no fogo. Mas se alguém o comer no 3º dia, será carne corrompida e não será aceite. Quem o comer suportará o peso da sua iniquidade, porque profanou o que foi consagrado ao Senhor e será eliminado do seu povo. Quando procederdes à ceifa das vossas terras, não ceifareis as espigas até à extremidade do campo, e não apanhareis as espigas caídas. Não rebuscarás também a tua vinha, e não apanharás os bagos caídos. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não mentireis, não enganareis em detrimento de um compatriota. Não jurareis falso em meu nome. Desse modo profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não roubarás nem furtarás nada ao teu próximo. O salário do jornaleiro não passará a noite em teu poder até à manhã seguinte. Não insultarás um surdo, não colocarás tropeços diante de um cego. Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometerás injustiças nos julgamentos, não prejudicarás o pobre, nem serás complacente para com o poderoso. Julgarás o teu compatriota com imparcialidade. Não semearás o mal no meio do teu povo, não peças o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu próximo no teu coração, mas repreende o teu compatriota para não caíres em pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus decretos. Não juntarás animais de espécies diferentes. Não semearás no teu campo 2 espécies de sementes, e não vestirás roupas com tecidos diferentes. Se um homem dormir com uma mulher que é escrava, destinada a outro homem, mas não resgatada nem libertada, haverá uma indemnização, mas não serão condenados à morte, porque ela não era livre. Como sacrifício de reparação, o homem levará ao Senhor à entrada da tenda da reunião um carneiro. Com esse sacrifício, o sacerdote fará por esse homem o rito de purificação diante do Senhor, e o pecado que ele cometeu ser-lhe-á perdoado. Quando entrardes na terra prometida e plantardes qualquer árvore frutífera, considerareis os frutos como impuros. Durante 3 anos serão para vós impuros. Portanto,
não os comereis. No 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados ao Senhor numa festa de louvor. No 5º ano, podereis comer os seus frutos. Assim aumentarão as vossas colheitas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis nada que contenha sangue. Não praticareis a adivinhação nem a magia. Não arredondareis as extremidades do cabelo e não rapareis os cantos da barba. Não fareis incisões no vosso corpo por um morto, nem tatuagens na pele. Eu sou o Senhor. Não desonres a tua filha, prostituindo-a, para que a terra não se entregue à prostituição e não seja invadida pela devassidão. Guardareis os meus sábados e respeitareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos volteis para os espíritos dos mortos, nem consulteis os adivinhos. Não vos contamineis com isso. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levanta-te perante uma cabeça branca e honra a pessoa do ancião. Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se um estrangeiro vier residir contigo na tua terra, não o oprimirás. O estrangeiro que reside convosco será tratado como um dos vossos compatriotas e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiças nos julgamentos, nas medidas de comprimento de peso e de capacidade. Tereis balanças exatas, pesos exatos, um efá exato e um hin exato. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito. Guardareis todos os meus decretos e todos os meus preceitos, e cumpri-los-eis. Eu sou o Senhor. Salmo 119, 1 a 56. Aleph. Felizes os que seguem o caminho da retidão e vivem segundo a lei do Senhor. Felizes os que cumprem os seus preceitos e o procuram com todo o coração, que não praticam o mal, mas andam nos caminhos do Senhor. Promulgaste os teus preceitos para se cumprirem fielmente. Oxalá os meus passos sejam firmes no cumprimento dos teus decretos. Então não terei de me envergonhar se observar os teus mandamentos. Poderei louvar-te de coração sincero, instruído pelos teus justos juízos. Hei de cumprir as tuas leis, não me abandones mais. Bet. Como poderá um jovem manter puro o seu caminho? Só guardando as tuas palavras. Eu procuro-te com todo o coração, não deixes que me afaste dos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas promessas, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me as tuas leis. Anuncio com os meus lábios todos os decretos da tua boca. Alegro-me mais em seguir as tuas ordens do que em possuir qualquer riqueza. Meditarei nos teus preceitos e prestarei atenção aos teus caminhos. Hei de alegrar-me com as tuas leis, não esquecerei as tuas palavras. Gimel. Concede ao teu servo uma longa vida e eu cumprirei as tuas palavras. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou um peregrino nesta terra. Não me escondas os teus mandamentos. A minha alma suspira sem cessar, desejando conhecer os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, amaldiçoas os que se afastam dos teus mandamentos. Livra-me dos teus insultos e desprezos, porque tenho cumprido os teus preceitos. Ainda que os grandes conspirem contra mim, o teu servo meditará nas tuas leis. Os teus preceitos são as minhas delícias, são eles os meus conselheiros. Dalet. A minha alma está prostrada por terra. Dá-me vida segundo a tua palavra. Expus-te os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me as tuas leis. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos para meditar nas tuas maravilhas. A minha alma chora de tristeza, reconforta-me segundo a tua palavra. Afasta-me dos caminhos da mentira, concede-me a graça da tua lei.
Escolhi o caminho da verdade e preferi as tuas sentenças. Abraço as tuas ordens. Não permitas, Senhor, que seja confundido. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, porque deste largas ao meu coração. Ré. Ensina-me, Senhor, o caminho das tuas leis, e eu hei de cumpri-las com fidelidade. Dá-me entendimento para cumprir a tua lei. Hei de obedecer-lhe de todo o coração. Conduz-me pela senda dos teus mandamentos, porque neles estão as minhas delícias. Inclina o meu coração para as tuas ordens e não para a cobiça. Desvia os meus olhos dos deuses vãos, faz-me viver nos teus caminhos. Confirma ao teu servo a tua promessa, destinada aos que te obedecem. Afasta de mim a afronta que eu temo, pois são agradáveis os teus decretos. Vê como tenho desejado os teus preceitos. Faz-me viver segundo a tua justiça. Vau. Desça sobre mim, Senhor, a tua bondade. Salva-me segundo a tua promessa. Darei então resposta aos que me insultam, porque confio na tua palavra. Não me tires da boca a palavra da verdade, porque pus a minha esperança nas tuas sentenças. Assim cumprirei continuamente a tua lei para todo o sempre. Andarei seguro no meu caminho, porque busquei as tuas instruções. Diante dos reis falarei dos teus preceitos, e ninguém me há de envergonhar. Deleito-me nos teus mandamentos, que muito amo. Levanto as mãos para os teus mandamentos e meditarei nas tuas leis. Zain. Lembra-te da palavra que deste ao teu servo, pois nela me fizeste colocar a minha esperança. É esta a consolação na minha angústia, que a tua palavra me dê vida. Os soberbos zombaram de mim, mas não me afastei da tua lei. Recordo-me dos teus decretos de outrora. Neles encontro consolação, ó Senhor. Fico indignado à vista dos ímpios que rejeitam a tua lei. Os teus preceitos são o motivo dos meus cânticos na terra do meu peregrinar. Durante a noite lembro-me do teu nome, Senhor, e penso muito na tua lei. Só isto conta para mim: obedecer às tuas instruções. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, pertenço ao movimento das equipas jovens de Nossa Senhora e está a ser uma verdadeira alegria poder virar as páginas da Bíblia com vocês, mergulhar naquilo que elas dizem e tentarmos descobrir aí a luz do Senhor para a nossa história. Vamos hoje mergulhar no capítulo 25 e 26 do Êxodo, no capítulo 19 do Levítico, também no Salmo 119. Bom, meus amigos, chegamos a um momento do livro do Êxodo em que Deus vai pedir um santuário. É um novo ciclo no livro do Êxodo. Construir-me-eis um santuário, para que resida no meio deles. Fareis o santuário e todos os seus utensílios, de acordo com os modelos que vou mostrar-vos. Começa a construção do templo e é um daqueles fios da Escritura que vai atravessar toda a história até chegar a Jesus. Vamos ter esta primeira versão do templo no deserto, uma espécie de tenda. Vamos ter o primeiro templo em Jerusalém, que depois será destruído nas invasões da Babilónia. Vai ser depois reconstruído quando o povo regressar do exílio. É um templo que vai ser profanado debaixo da influência grega e depois purificado. E vai haver um novo templo construído por Herodes, na altura dos romanos, e é nesse templo que Jesus vai entrar. É esse templo que Jesus vai ver e onde vai ensinar. E será o templo que depois vai ser destruído nos anos 70 depois de Cristo e nunca mais erguido.
Esta fase do livro do Êxodo pode parecer um bocadinho chata, pode parecer um bocadinho até irrelevante, porque é que num livro da Bíblia é importante ter ali estes detalhes irrelevantes, aparentemente, de arquitetura, dos utensílios, de como é que se constrói, os tamanhos. Qual é o interesse? Porque é que a Bíblia há de ter este tipo de palavras em vez de estar mais a ensinar a viver e a rezar? Mas é fundamental. Este lugar é o lugar mais sagrado para o povo. É o lugar sagrado por excelência. É o grande sinal de que nós somos o povo que tem Deus por perto. Como é que se exprime essa importância? Exprime-se essa importância na atenção que se dá aos detalhes. Se isto é o lugar mais sagrado, temos de olhar de perto, temos de ver os pequenos pormenores. Se a Sagrada Escritura nos quer ensinar a importância da proximidade de Deus, ela ensina-nos assim: olha para os pormenores, vê como para esta aliança com Deus e como para esta experiência da proximidade de Deus, todos os pormenores são importantes. Como é que Deus quer que construamos o seu lugar? E esta é uma pergunta para a nossa vida também. Como é que Deus quer que eu construa na minha vida um santuário para Ele, a minha vida ser um santuário para Ele? Este ciclo da construção do templo é já uma pequena preparação do anúncio de um Deus que vem habitar no meio de nós. No Novo Testamento, o verdadeiro templo vai se tornar o corpo de Cristo, a pessoa de Jesus. Está para chegar o verdadeiro templo, que é o próprio Deus a viver no meio de nós. Já não será um edifício, mas será o próprio Deus a viver no meio de nós. O que é que vemos aqui no templo, ou nesta versão, nesta tenda da reunião? Vemos a arca da aliança que continha a lei. E no Novo Testamento podemos olhar para a Virgem Maria como a verdadeira arca que vai carregar a palavra que se fez carne, Jesus. Vamos ver o véu que separa o lugar da presença de Deus, o grande santuário da presença de Deus, o Santo dos Santos. Mas depois, na vida de Jesus, esse véu rasga-se. Na morte de Jesus, o véu vai se rasgar, que é sinal de que agora Deus revela-se para todos. Deus pode ser conhecido. Vemos também o propiciatório, que era uma espécie de tampa que cobria a arca e onde o sangue, no dia da expiação, era aspergido. Que é também sinal deste Deus que irá revestir a nossa fragilidade e o nosso pecado com a sua misericórdia. Convido-vos a ver na construção deste templo ou desta tenda o grande desejo de Deus estar connosco. Deus quer vir ter connosco. Deus quer estar no meio de nós. Isto não é nada intuitivo. Quando pensamos no conceito de Deus, nós diríamos o contrário. Deus não se há de interessar por mim, mas interessa-se. E se queres fazer da tua vida um verdadeiro templo, também tens de ter atenção a estes tais pormenores. A tua vida espiritual precisa de ordem, precisa de disciplina, precisa ter estes detalhes, precisas ter rotinas bem combinadas no horário, precisas de pensar quando é que vais rezar, onde vais rezar, como rezar. Para sermos templos de Deus, templos do Espírito Santo, para construir uma vida de abertura à presença de Deus, precisamos dos detalhes, das decisões, dos hábitos, das rotinas regulares. E isso é como a construção de um grande templo, de uma grande arquitetura espiritual. Por fim, deixem-me só dizer uma última coisa.
Convido-vos a encontrar uma relação entre os detalhes da construção do templo e os detalhes da criação do mundo. No Gênesis, no primeiro relato, Deus também criava o mundo lentamente, dia a dia. Era quase como se o mundo também fosse uma espécie de templo. Mas agora a tenda da reunião também será como um mundo novo, onde Deus vai repondo a sua ordem, os seus desígnios. Mas também podemos aprender a olhar para o mundo como um verdadeiro santuário, onde Deus nos quer chamar e onde Deus quer viver connosco, e onde o Deus que se fez carne veio viver connosco. Senhor Jesus, te bendizemos por te aproximares da nossa vida e a transformares num templo. Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus que se fez homem. Hoje, para ti, à maneira da Virgem Maria, abrimos o nosso caminho, o nosso espaço, o nosso tempo, para que tu vivas connosco, para que tu estejas próximo. Ajuda-nos a ver-te, ajuda-nos a guardar-te. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegado ao fim este dia 43, lembro o salmo e o desejo para estes 365 dias de leitura da Palavra de Deus. Que a tua palavra me dê vida. Um abraço em Cristo. Até amanhã.